A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu estou trazendo essa obra que é simplesmente assim sensacional, e é um material que você precisa estar adquirindo, né, para poder entender melhor essa questão sobre o livre-arbítrio, tá bom? O nome do livro é Livre-Arbítrio Revisitado, uma resposta respeitosa a Lutero, Calvino e Edward, escrito por Robert Picirilli, publicado pela Palavra Fiel, né? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, e se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã, ok? É um livro capa brochura, tá certo? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ler o que o autor vai estar falando, e os irmãos vão ver que é um livro que realmente se propõe a falar, né, e a ensinar e explicar a forma correta do entendimento sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão da graça, a presciência de Deus, né, e combater o monergismo e a pré-ordenação fatalista do calvinismo, né? Então ele vai dizer assim, ó, se o homem tem ou não livre-arbítrio, continua a ser um assunto muitíssimo debatido entre os professores de Bíblia e teologia e teólogos, né? Após definir as questões envolvidas a partir de uma cosmovisão e ponto de vistas bíblicos, esta obra, escrita em um único volume, dedica 3 capítulos para explorar o tratamento do livre-arbítrio pelos grandes teólogos Lutero, Calvino e Edward. O autor responde, então, às questões mais importantes envolvidas em suas objeções ao livre-arbítrio: presciência, a necessidade, depravação humana e a graça de Deus, soberania e providência toda abrangente de Deus. O argumento racionalista de Edward, em cada caso, né, a doutrina do livre-arbítrio corretamente entendida está em acordo pleno e bíblico com estas preocupações. Um capítulo de conclusão sintetiza e expressa as diferenças essenciais da doutrina da salvação entre as alas arminiana calvinista da teologia reformada, tá certo? Então aqui a gente vai ver aqui, né, essa parte de baixo aqui sobre o autor, e aí os irmãos podem estar pausando o vídeo e estar lendo, certo? Essa obra aqui contém um total de 168 páginas, certo? Muito bem feito e construído. Deixa eu só fazer uma marcação aqui e a gente continua. Então, prontinho. Vamos abrir aqui o material, tá? Aqui tem uma orelha, né? A capa aqui para poder fazer a marcação. A ficha catalográfica, né? E aqui o sumário, tá certo? Tá aqui o sumário. Eu vou dar um zoom para que os irmãos possam estar vendo, né, o sumário, né? Então aqui tem o prefácio, ó, abreviações, parte 1, definindo as questões. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio e o conflito de cosmovisões, né? Livre-arbítrio, uma perspectiva bíblica. Parte 2, uma defesa do livre-arbítrio. Aí ele vai trazer aqui, ó, Martim Lutero contra o livre-arbítrio, João Calvino contra o livre-arbítrio, Jonathan Edwards contra o livre-arbítrio. 3. Questões principais: livre-arbítrio, presciência e necessidade, livre-arbítrio, depravação humana e graça de Deus. 9. Livre-arbítrio, soberania e providência de Deus. 10. Livre-arbítrio e a lógica de causa e efeito. Quarta parte, em conclusão, né? Resumo e moral da história, que ele faz um resumo de tudo o que ele está abordando. E a bibliografia, certo? Então aqui a gente vai encontrar muita coisa aqui, né? Vou deixar aqui o zoom para os irmãos poderem ler aqui no prefácio, eu até deixei aqui marcado. Eu, conforme vou lendo, vou marcando, tá? As abreviações. E eu vou trazer aqui alguns trechos, né? Sobre alguns textos dele falando, né, a respeito dessa questão aqui
do livro, tá? Ele vai falando como que ele vai trabalhar essas questões aqui, ó, determinismo teológico, ele vem falando, né, ó, tem muitas anotações minhas também do lado que eu faço, tá certo? E eu quero aqui ler aqui alguns pontos, né, vamos a eles. É bem interessante que ele vai tratar sobre a questão de Adão e Eva, né, antes da queda, e a questão ali do momento da criação, né, o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É muito importante os irmãos lerem essas premissas. Eu não vou ler aqui, só estou deixando para os irmãos, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? E a pergunta que fica é: o pecado, ele é maior do que Deus para destruir e aniquilar a imagem e semelhança a que Deus criou o homem? Só uma pergunta que eu faço aqui. Mas eu vou ler aqui uma passagem aqui que ele trata sobre Deus e Caim, que eu achei bem interessante e eu acho que vale muito a pena aqui deixar no vídeo, tá? Então ele vai colocar aqui, ó, Deus e Caim. Após a queda, após a depravação universal e incapacidade, Deus falou a Caim em Gênesis 4, de 6 a 7. Quando este aparentemente trouxe menos do que o melhor que tinha como presente em adoração a Deus, que rejeitou seu presente. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? E por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, né? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. A maneira natural para ler isso é que Deus deu a Caim duas alternativas, a liberdade para escolher entre elas. Certamente, nossa liberdade jaz apenas dentro dos limites que Deus estabelece. É Deus quem dá e define a liberdade. A objeção a isto é que Caim era depravado, espiritualmente morto e surdo, cego e preso, e não poderia responder à oferta de Deus para escolher a submissão a ele. Digo que quando Deus disse, se você fizer o bem, as palavras de Deus deu vida dada pelo Espírito, capacitaram Caim a responder positivamente, apesar de sua depravação. E que o relato bíblico faz mais sentido nessa prisma. Os doces ventos da graça estavam soprando. Então, e Deus estava oferecendo a Caim um caminho de perdão e vida. Submeta-se a Deus ou rejeite-o. Tragicamente, ele expressou sua escolha ao derramar o sangue de seu irmão inocente, cuja oferta de Deus havia aceitado, né? O de Abel. A liberdade é uma coisa impetuosa. Então, ele vem trazendo aqui esses paralelos e mostrando que mesmo depois da queda, quando Deus exige uma resposta do ser humano, Deus capacita esse ser humano a tomar uma decisão sobre a oferta que lhe é dada, né? Já que uma vez Deus exige arrependimento e fé, Deus, ele vai capacitar esta pessoa a tomar uma decisão. Deus não toma a decisão no lugar da pessoa, mas Deus capacita ela a tomar essa decisão, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que Deus, vendo que Caim era totalmente depravado após a queda e que dele mesmo não emanava essa capacidade de responder essa oferta, então Deus, através de sua graça, capacita a Caim para tomar uma decisão, mas Deus não toma decisão por Caim, né? Então, muito boa a argumentação dele aqui, né? A inabilidade da humanidade depravada, né? Ele vai dizer aqui, ó, a inabilidade da humanidade depravada significa que Deus estava falando de uma maneira irônica, não intencionando que eles andassem em seus caminhos, mas para convencê-los de que eles não poderiam andar em seus caminhos. Antes de extrair essa conclusão, escute novamente a primeira alternativa. Se andarem em meus caminhos, então eu andarei entre vocês. Mas, Josué, do que se trata isso daqui? Se trata, obviamente, aqui da passagem de Levítico, né? Aonde Deus está ofertando, né? Dando aos israelitas uma oferta ali de obedecer ou desobedecer, né? Levítico, no capítulo 26,
né, do versículo 3 ao 13, se vocês seguirem os meus decretos. Versículo 14 a 39, mas se vocês não me ouvirem, né? Então, Deus estava dando para eles ali uma oferta, né, de obediência ou desobediência. Deus estava capacitando aquelas pessoas a tomarem uma decisão, porque a decisão para ser tomada era deles, não de Deus, né? Então Deus coloca aqui, ó, se eles escolherem essa alternativa, o Senhor virará o seu rosto contra eles, no versículo 17, e andará contrário a eles, versículo 24, trará desolação à terra, versículo 32, e os espalhará entre os gentios, versículo 33. Devemos pregar essas passagens para significar algo além do que ela diz? Será que nós devemos ensinar algo além do que a Escritura está dizendo? Devemos ignorar suas implicações óbvias? Deus quis dizer aos seus ouvintes, quando ele ofereceu isto, que não havia maneira alguma deles fazerem o que ele pedia, e então as duas alternativas não estavam ambas abertas a eles de maneira alguma, né? Então, veja aqui que há um questionamento muito forte sobre isso daqui. Ele vai trazendo aqui várias outros textos e trabalhando em cima deles, né? Por exemplo, ali, quando Josué, para finalizar aqui, reúne Israel, ratificando aquilo que Moisés já tinha feito, né? Ó, ele vai dizer assim, ó, o sucessor de Moisés, Josué, também entregou uma mensagem de despedidas aos filhos de Israel. Apesar de nada de novo acrescentar à discussão, ela é enfática o bastante ao ponto de merecer uma breve menção, conforme registrado em Josué 24, do versículo 14 e 15. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade, fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É difícil ver como o livre-arbítrio poderia ser mais claramente exposto, a menos se alguém supor que a graça capacitadora de Deus estava em operação. Josué falou por Deus e desafiou o povo a escolher. E nas palavras de convite de Josué, e em seu próprio exemplo afirmado, os ventos doces da graça estavam soprando para capacitar as pessoas a escolher. E muitos outros textos, explicações, ele vai estar trazendo aqui neste material aqui. Então, vale a pena sim vocês estarem vendo. Ele vai trazer o pensamento e como Lutero, Calvino e Edward explicava a questão do livre-arbítrio e vai refutá-las, né? Ponto a ponto ali desse pensamento que eles tinham sobre o livre-arbítrio, tá bom? E vai trazer as implicações de por que devemos rejeitar esse determinismo sobre a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio por si só não pode tomar uma decisão, mas a graça, o capacitando, faz com que o ser humano tome uma posição positiva ou negativa sobre a oferta do Evangelho da Salvação de servir e não servir a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!